Olá, minha gente, povo escolhido de Deus. O Senhor Deus me despertou às 4 da manhã. Agora já são 5 horas da manhã aqui no Brasil. E o Senhor me despertou e incomodou meu coração a ler essa palavra que está no livro de Jonas, da Bíblia Sagrada. Você que tem uma Bíblia, se você não tiver, tem ela online, você pode estar lendo esse livro, que você vai entender o que Deus quer falar com você. Essa palavra ela tem direção certa, porque o Senhor não ia me incomodar para falar. E o Senhor quer dizer nessa palavra que Jonas era uma pessoa que tinha um chamado. Tanto que o título do primeiro capítulo diz assim: o chamado e a fuga de Jonas. Né? Você deve estar se perguntando, esse canal aí, ele é de receita, de dicas, e eu também escrevi lá na descrição, momento de reflexão com Deus. E isso é muito sério, quando a gente faz um compromisso com Deus, porque a gente lida com vidas, com almas, né? Deus é muito sério, né? Às vezes nós preocupamos somente com o nosso corpo, com a nossa vida física e esquecemos da nossa alma. Por isso que eu tirei esse momento para me falar um pouco de Deus. E quando a gente faz isso, é porque a gente tem um chamado de Deus. E quando você for ler esse livro, você vai entender por que tá vindo tantas coisas sobre a sua vida. Essa palavra tem direção, pessoas certas. Talvez você fale, mas não está acontecendo nada comigo. Mas não tem importância. Todo conhecimento é válido. A gente quer conhecer de tudo. Você pode estar conhecendo, entendendo um pouco do que Deus tem para as pessoas. E eu quero ler o primeiro capítulo de Jonas, no livro de Jonas, que diz assim, que veio a palavra do Senhor a Jonas, né? E no versículo 2, ele recebeu um comando, uma ordem da parte de Deus. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou, mas para quê? No terceiro versículo fala que ele fugiu. Ele fugiu da presença de Deus. Porque ele temeu, falou, pô, Deus está mandando ele a essa cidade. E Deus disse para ele que aquela cidade ia ser destruída, né? E ele temeu, mas somente Jonas que poderia levar aquela palavra e aquela pessoa ia ter aquele livramento. Não adianta, se ele delegasse para outra pessoa fazer, não ia resolver, tinha que ser ele, da forma dele. Aleluia. E é isso que Deus está dizendo para você. Nessa madrugada aqui do Brasil, que Deus está me usando. É isso que Deus está dizendo. Você não está entendendo porque Ele está passando tantas coisas. Você recebeu um chamado. Aleluia. E você não quer fazer. Porque você tem medo. Não tenha medo. Porque se fecharem as portas para você, porque você entregou algo da parte de Deus, Deus abre outra. Porque Deus, Ele sempre nos surpreende. Quantas vezes eu não neguei Deus, não onde o Senhor me coloca. E o Senhor só tem me honrado. Quando fecha uma porta, o Senhor abre uma outra maravilhosa, porque eu não neguei o nome dEle. Isso aqui é poderoso, se a pessoa soubesse, né, a palavra de Deus.
recebia e enfrentava as lutas, mas com a espada que é a palavra de Deus, sem temer o homem. E, e Deus, ele é tão misericordioso, que ele teve misericórdia de Jonas. Eu gosto desse livro, porque o Senhor, aqui fala que Jonas, Deus preparou um peixe, né? E ele foi parar nas entranhas do peixe. E lá de dentro, porque ele fez uma oração. Talvez seja a melhor oração, não, eu tenho certeza, foi a melhor oração que ele fez. A oração quando você está no apuro, quando você está naquela aflição, você faz uma oração com lágrima, arrependimento, reconhecendo que nós somos pecadores, que nós erramos diante de Deus. E aí há a convenção, aí há a mudança de vida em nossas vidas, a renúncia, porque você reconhece que só Deus pode te tirar daquilo, e Deus tirou Jonas de dentro da barriga do peixe. E no capítulo 3, ele teve a outra oportunidade e ele obedeceu. Lógico que ele teve as consequências daquela dureza que ele teve diante de Deus, daquela resistência. Mas só que logo o Senhor mostrou para ele que a grandeza dele. Você pode estar lendo aí no capítulo 3 de Jonas. Aí está dizendo assim, a convenção de Nínive, né? E veio de novo a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas dizendo, levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E no verso 3 diz assim, do capítulo 3, e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, era grande, de 3 dias de caminho, né? Mas Jonas foi, e olha só, olha o que aconteceu, quando ele pregou a palavra que Deus tinha colocado no coração dele, para ele levar para aquele povo, olha só o que aconteceu aqui, no versículo 5 do capítulo 3. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, olha, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Olha só, Deus não permitiu mais que aquela cidade fosse destruída. Por quê? Porque Jonas foi lá e pregou, e eles se arrependeram. Então creia no chamado que Deus tem na sua vida. Creia e faça o que Deus colocou no seu coração. O Senhor me incomodou às 4 da manhã para pregar essa palavra. Então creia, receba esse canal, um canal de bênção. Se preocupe com as coisas de Deus. Deus vai te honrar. E Ele vai te honrar. Mesmo aí o mundo está cheio de incerteza, de pestes. Não importa com isso. Deus vai te honrar. Se você honrar Ele. Viu? Essa é a mensagem que eu deixo nessa madrugada. Eu agradeço a você e que Deus venha fazer você entender melhor essa palavra, tá? E continua ouvindo os nossos vídeos de pregação da palavra de Deus, que a maior profecia está aqui, ó, a nossa vitória, nossas bênçãos. Creia, só creia, viu? Amém?